Eu sou o Dr. Douglas Lopes, apresentador do programa Fala Doctor. Vamos falar hoje sobre sarcopenia, da prevenção até a reabilitação. Mas o que é sarcopenia? Existem outros nomes parecidos, mas sarcopenia você sabe o que é? Então aqui comigo uma fisioterapeuta, a Naira Borer Scherer. Seja bem-vinda ao programa Fala Doctor. Vamos falar sobre sarcopenia, que às vezes se lembra leucopenia, mas não é a mesma coisa. Sarcopenia é uma coisa e que ela vai explicar o que é para nós. Seja bem-vindo ao nosso programa Fala Doctor. Então, muito obrigada, Douglas, pelo convite. É um prazer estar aqui hoje, falando então sobre esse tema aí que é de super relevância, né, para todos vocês que estão ouvindo. Agora a gente vai abordar um pouquinho alguns conceitos para que vocês entendam a importância do assunto e do entendimento da sarcopenia para prevenção e reabilitação. Muito bem. O que ela implica na vida do ser humano? Então vamos lá, vamos começar pelos conceitos, né? O que é a sarcopenia? Tenho certeza que quando talvez tu tenha lido, ficou meio assim, o que seria isso? Eu acho que quem está nos ouvindo, né? Quem está nos assistindo pode também estar com essa dúvida. Então a sarcopenia ela é uma doença muscular, né? Então agora em 2019, no último consenso europeu, a sarcopenia foi classificada como uma doença. Então o que ela é? Nada mais do que uma fraqueza e perda de massa muscular, tá? E aí o que acontece? Ela está muito relacionada com o processo de envelhecimento, tá? Então a pessoa ela vai envelhecer, né? E dentro desse curso natural do envelhecimento, ela vai perdendo massa muscular, né? E aí vai levando a uma fraqueza, vai desenvolvendo algumas limitações importantes no dia a dia, implicando aí na limitação da capacidade funcional. Então aquele indivíduo que realiza algumas atividades simples, né, do dia a dia, como subir e descer uma escada, ele passa a sentir maior dificuldade, sentar e levantar do sofá, ele passa, uma tarefa que é simples passa a ser uma tarefa um pouco mais difícil de ser realizada, né? A etiologia dessa doença? Assim, a gente tem, né, uma prevalência, né, entre os idosos ali, mais ou menos, de 20% mais ou menos. Conforme vai avançando a idade, né, a gente vai tendo um aumento da prevalência dessa doença nessa população, né? E aí a gente pode ter algumas causas que estão relacionadas ao desenvolvimento da sarcopenia, né? Uhum. Então a gente diz que a gente tem algumas causas que são primárias, e a causa primária do desenvolvimento da sarcopenia é o próprio envelhecimento, né? Então, como eu disse anteriormente, né, o processo de envelhecer, né, dentro da fisiologia do envelhecimento, vai levar a uma perda de massa muscular. Mas a gente tem algumas causas também secundárias, né? Dentre elas, algumas doenças crônicas, e aí eu cito, né, as doenças pulmonares, as doenças cardíacas, né? A gente pode ter uma DPOC, uma insuficiência cardíaca, né? O sedentarismo, muito importante, né, no desenvolvimento da sarcopenia. Hoje a gente tem aí quase que 50% da população brasileira é sedentária, né? Então, além dos riscos para a saúde como um todo, né, do sedentarismo, a gente também tem uma forte associação de estar pouco ativo, né, ou fisicamente inativo, relacionado aí com a sarcopenia. Então, esses seriam, assim, alguns fatores principais aí que estão diretamente relacionados com o desenvolvimento dessa doença. Mais em homem, mais em mulher? Então, o que acontece, né? As mulheres, a gente tem muita questão hormonal envolvida, né? Mas não há nada, assim, que comprove, homens ou mulheres, em função dos fatores hormonais, vão desenvolver um caso mais grave de sarcopenia ou não, né? Então, ela segue um curso mais ou menos igual entre ambos os sexos. Bom, então quer dizer que mesmo uma pessoa se cuidando, fazendo exercício físico durante toda a vida, pode acontecer ou vai ter menos chance de ter a sarcopenia? Exatamente. Qual que é a ideia? O que acontece, tá?
expliquei, né, comentei que a gente tem essa perda de massa muscular, essa fraqueza, em função dos mecanismos fisiológicos do envelhimento. Claro. Tá? Então, a partir dos 30 anos de idade, a partir dos 30, tá? Uma idade, né, precoce, eu diria, a gente já começa a apresentar uma alteração de função muscular. Então, você não consegue ter uma potência, né? Por exemplo, eu sempre digo assim, jogador de futebol, né? Que se aposenta lá com seus 30 e poucos anos e assim por diante. Eles acabam tendo uma diminuição já do condicionamento físico, eles já não têm mais aquele rendimento que um guri lá de 20 e poucos anos, que é onde tu tem ali o maior ganho de massa possível, né? Onde tu consegue exercer o seu desempenho aí com bastante exatidão. Tá? Então, a partir dos 30, a gente já começa a ter essa perda de função muscular, tu começa a ter perda de potência muscular, tá? E ao longo do tempo, a partir dos 40 a 50 anos, tu começa a perder por ano 1 a 2% de massa muscular, tá? Se estima assim mais ou menos que lá por 70, 80 anos, tu tenha perdido praticamente 50% de massa muscular. Tá? É outra tonicidade, mais fraca, mais debilitada. Exatamente. E ao longo desse período, o que acontece? Né? Tô sedentário, né? Tem aqueles fatores, então, não realiza atividade física, não realiza exercício físico, então vai acontecendo esse declínio, né? E aí o indivíduo, muitas vezes, ele é subdiagnosticado, né? A sarcopenia, ela é subdiagnosticada. Infelizmente, ainda a gente está tendo essa dificuldade, né, no nosso cenário atual. E aí o idoso vai apresentando quedas, vai apresentando aquelas limitações que a gente conversou anteriormente, né? E sofre uma queda, uma fratura, e isso tudo vai limitando ele da vida social, né, trazendo alguns prejuízos importantes na funcionalidade desse indivíduo. Ele vai perdendo a dependência, a independência dele, passando a ser dependente. E aí isso gera diversas questões, não só para a vida, né, não só para a funcionalidade dele, mas também por questões sociais, né? Porque muitas vezes esse idoso acaba ficando restrito socialmente, e aí outras questões também acabam influenciando aí nesse processo de envelhecimento, né? Lembrando que a relação de músculo e osso, ela é muito íntima. Exatamente, com certeza. Total, então a osso partir do forte, momento, músculo forte. Exato, você perde massa muscular e massa óssea também. Exatamente. E além do mais, essa pessoa que tem essa doença e não trata, a autoestima dela vai lá para baixo. A autoconfiança vai lá embaixo. Já não tem mais segurança, não quer mais caminhar. E se não quer mais caminhar, você debilita mais. Exatamente. E aí compromete a questão mental. Total, muito bem importante até ter comentado essa questão mental, porque existe uma forte associação entre perda de função muscular com declínio cognitivo, né? Então é muito comum assim os pacientes mais frágilzinhos, né? Aqueles pacientes mais debilitados ter perda de memória, raciocínio, né? Não conseguem exercer alguma atividade com maior velocidade, então eles ficam mais lentos, né? Então existe essa forte associação entre declínio de massa muscular com declínio cognitivo. Entra numa depressão. Total. E aí vai desencadeando, é uma reação em cadeia, né? Vai desencadeando diversas limitações aí bem importantes. Falaste do idoso, mas acredito que também antes da fase idosa já tenham pessoas que já tenham esse tipo de situação. A gente pode ter algumas situações, tá, de sarcopenia que a gente considera uma sarcopenia aguda, tá? Então, digamos que tu sofre um evento, precisa ficar imobilizado, enfim, uma situação, por exemplo, de UTI, né? Que você permanece imobilizado ali no leito por um determinado período de tempo, faz uso de medicações, às vezes até necessita de um suporte mais invasivo, né? Então, essa
essa pessoa passa um período, né, um longo período de tempo acamado, né, em função de algum comprometimento, e aí ela vai desenvolvendo essa fraqueza muscular. Né? Então, é uma situação de sarcopenia aguda, né? Ela tem uma possibilidade ainda de uma recuperação e voltar a exercer as suas atividades de forma quase ou normal, praticamente, né? Sim. E aquela sarcopenia crônica, né? Que aí está diretamente relacionada ao envelhecimento ou aí associada a algumas doenças crônicas inflamatórias que a gente já comentou anteriormente. Exatamente, porque a sarcopenia associada a outras doenças que também debilitam o organismo, o corpo, o músculo, a estrutura óssea, onde, por exemplo, muitos pacientes que têm osteoporose, aí a queda é maior. Sim. Só vai agravando e só vai potencializando, o que se torna um paciente quase que, não vamos dizer assim, uma debilitação total, né? Prevenção, nós vamos deixar por último, mas vamos falar da reabilitação. Sim, sem dúvida nenhuma. Então, antes assim de falar da reabilitação, eu acho que é importante também estar falando da importância de se diagnosticar, de se avaliar a sarcopenia, né? Porque a gente precisa entender que a sarcopenia, a gente tem três critérios que hoje já estão muito bem estabelecidos para a gente definir, né, o que é essa perda de massa muscular, o que é essa fraqueza, né, como que a gente vai diagnosticar ela. Porque, antigamente, né, não se tinha essa definição, esses critérios bem estabelecidos, né, então observava, o paciente perdeu massa muscular, pode ser uma sarcopenia, uma fraqueza. Né? E hoje a gente tem 3 critérios assim que é levado em consideração a força muscular do paciente, né? A quantidade de massa muscular, né? E o desempenho físico desse paciente. Né? Então o ponto principal, antes de qualquer reabilitação, a gente precisa avaliar, né? E entender, né? Onde nós estamos com essa sarcopenia. Né? A gente pode ter uma pré-sarcopenia, né, onde a gente vai ter ali, durante a avaliação, a gente vai identificar uma baixa, né, força muscular, né, para a gente avaliar a força muscular, eu posso estar utilizando um dinamômetro de preensão manual, tá, e esse dinamômetro, ele me dá ali a força que o paciente ele é capaz de realizar fazendo a preensão com a mão. Então, existem uns valores de referência, né, que para homens tem que ser maior do que 27 quilogramas de força, né, menor que isso já é considerado, né, uma perda de força muscular, e para mulheres maior que 16, né, menor que 16 é considerado então uma perda de força muscular. Então esse seria um critério. Se esses pacientes eles apresentam essa perda de força muscular, né, esse é um primeiro teste, né, que a gente pode estar realizando, a gente considera que esse paciente é pré-sarcopênico, né, ele tem um risco aí de estar evoluindo e desenvolvendo essa sarcopenia. Né. Viu só, pessoal? Olha só. Quer mais motivo ainda para vocês ficarem parados aí? Vamos agitar, vamos fazer atividade física, exercício físico, vamos se mexer, o corpo foi feito para isso. No segundo bloco tem mais. Vamos falar mais dos critérios, tem mais a reabilitação e a prevenção. Então, ó, levante aí, já começam as flexões e daqui a pouquinho a gente volta.
Ó, o primeiro critério é a força. Mais que 16 para mulher, 27 o homem? Isso, menor, né? Menor que 16, menor que 27. Ah, viu os dois números? Ó, 16, eu tava prestando atenção, hein? Vamos lá, segundo e terceiro critério. Então vamos lá. Ainda só voltando para a parte do primeiro critério ali, tá? A gente pode utilizar um testezinho que até o pessoal pode fazer em casa, que é bem simples, não requer grandes recursos assim tecnológicos, né? Que nem o dinamômetro, por exemplo. O paciente ele pode sentar numa cadeira, tá? E aí a gente solicita que ele sente e levante dessa cadeira o mais rápido possível e, claro, com segurança, né, sem fazer o uso das mãos. Então, normalmente com os meus pacientes eu peço para eles cruzarem assim os braços, né? E aí a gente calcula o tempo que ele leva para levantar e sentar dessa cadeira 5 vezes, tá? Aquele paciente que levanta parece ser super simples, né? Para nós que não temos nenhum comprometimento funcional, né? Mas para aquele paciente que já está mais evoluindo para a sarcopenia, ele pode desenvolver um pouquinho mais de lentidão para realizar esse exercício. Então também tem um ponto de corte aí, tá? Que é pelo menos acima de 15 já é considerado, 15 segundos para realizar 5 vezes já é considerado aí. Pela lógica, o paciente obeso ele tem mais chance de ter a sarcopenia. Sim, okay? Sim, com certeza. E numa situação dessas que ele vai levantar, 15 segundos não é pouco? Para ele fazer uma... Então, a questão da obesidade é bem importante, aí já entra até num segundo tema, assim, né? Que existe a obesidade sarcopênica, né? Olha aí. O músculo, ele acaba tendo tanto acúmulo de gordura, né? E essa gordura, querendo ou não, ela é inflamatória. Então, ela vai conduzir ainda mais a uma perda de massa muscular. Então, às vezes a gente, né, considera, um obeso é forte, mas não, né? Muito pelo contrário. Então, é um fator de risco aí bem importante, bem limitante. Que bom falar sobre também, né? Exatamente. Mas isso deixamos para uma próxima. Exatamente. Vamos lá, então, segundo critério, o levantar. Isso aí, tá? Que responde um pouquinho ali da força de preensão, tá? O segundo critério, então, tá? Esse foi. Esse foi. Tá. Esse foi. Aí a gente precisa avaliar a quantidade de massa muscular. Olha só. Primeiro, força. Segundo, movimento, né? Porque é movimento. Levantar e sentar, movimento. E que avalia muito força muscular de quadríceps, tá? Ó. Muito, tá? Então... Explica quadríceps. Coxa. Isso. A coxa. Coxa. Uhum. E o segundo ponto, né? A gente avalia a quantidade de massa muscular. E aí, para fazer essa avaliação, daí já requer um pouco mais de uma tecnologia mais avançada, né? Para fazer essa quantificação. Aí precisa de aparelhos. Exatamente. Tá? Tu pode fazer, tá? Tu pode pegar uma trena, uma fita métrica. Não é recomendável, não é um padrão ouro, que nem a gente fala, e avaliar a circunferência da tua panturrilha, tá? Então, existem, né, alguns estudos, pesquisadores e colegas que utilizam, mas não é considerado padrão ouro, tá? Para avaliar a quantidade de massa muscular, que é considerado, aí tu pode fazer lá uma bioimpedância, uma bioimpedância, mas com tecnologias, não aquela tão simples assim que a gente realiza. Bioimpedância. O que é? Para avaliar a quantidade de massa muscular. Anote esse nome. Isso aí. E, por fim, né, a gente avalia o desempenho físico, né? Como eu comentei anteriormente, esses pacientes, em função dessa fraqueza, dessa perda de massa muscular, eles podem ficar um pouco mais lentos, né? Então, aquela velocidade para caminhar, que antes, né, se tinha aquela agilidade de caminhar, ela pode ficar um pouquinho mais comprometida. Então, a gente faz um teste, né, que a gente coloca o paciente sentado, solicita que ele percorra por 3 metros, né, uma distância de 3 metros, retorne e sente na cadeira novamente. Então, a gente avalia o tempo que ele levou para fazer esse percurso. Então, quando a gente tem aí, né, esses 3 pontos bem definidos, né, e diagnosticados, a gente pode então estabelecer que a gente tem ou uma pré-sarcopenia ou uma sarcopenia grave.
Muito bem. Bom, estava pensando agora na situação que doenças paralelas, né, como por exemplo a artrite reumatoide, a fibromialgia e a espondiloartrite, e facinho para entrar numa sarcopenia. Sim, porque a dor... São doenças inflamatórias. São doenças inflamatórias que geram dor também, né? Exato. E isso acaba limitando. É bem interessante porque o que acontece? Eu recebo alguns pacientes lá para reabilitação. São pacientes que referem dor no joelho. Então, tu vai fazer determinado exercício com ele, um exercício simples, por exemplo, Claro. agachamento, tá? Um mini agachamento. Ele refere dor, ele refere limitação. Ou uma caminhada na esteira, né? Então, claro, para nós profissionais a gente tem outras alternativas, a gente consegue trabalhar, né, sem que o paciente fique prejudicado. Porém, entra também muito uma questão dele, né? Eu não consigo porque eu tenho dor, né? Eu não quero sentir dor, né? Então, muitas vezes acabam se acomodando, né, ficando cada vez mais parado, sedentário, e aí vai aumentando o risco de desenvolvimento da sarcopenia e outras limitações. Bom, para reabilitar esse paciente precisa de uma equipe multidisciplinar. Sem dúvida. Fisioterapeuta, médico, nutricionista, educador físico, o que mais? Porque psicólogo, psiquiatra. Isso, exatamente. Um geriatra. Sim, né? com certeza. Então, olha o tamanho da equipe, né? Porque tudo que tu falou, por uma doença, são acometidas outras. Sim. Tem consequências nisso, né? Fora a família que está amparando esse paciente, né? Os amigos também. Mas vamos lá, vamos para a reabilitação. Isso, então entra a parte da reabilitação. O que a gente tem hoje, né, para reabilitar esse paciente? Exercício físico, tá? Personalizado. Personalizado, não, com certeza. Isso. Então a gente, o que se sabe, né? Hoje em dia é recomendado, né, que tu realize exercício físico, né, durante 150 minutos, né, na semana, né? E esses 150 minutos, pode ser dividido em 70 minutos de atividade aeróbica, mas precisa necessariamente exercício de força pelo menos 2 vezes por semana. E para a sarcopenia, o exercício de força ele é fundamental neste caso. A gente precisa impor uma resistência para que a gente consiga ganhar força, para que a gente consiga ganhar massa muscular. Sim. Tá? Então, a reabilitação, ela vai envolver toda essa parte de avaliação que ela é fundamental para a gente estar definindo os critérios que a gente vai estar trabalhando dentro da reabilitação, né? Diariamente. Eu digo que a parte do exercício, ele é igual, é como se ele se assemelha a uma medicação que tu toma, que tem uma dose, né? Claro, sim. Então, o exercício é a mesma coisa. A dose que tu vai receber de exercício, ela é o ideal para ti. Claro, né? A intensidade que tu vai realizar, quantas repetições, quantas vezes por semana e assim por diante, né? Isso é algo que a gente precisa estabelecer através dessa avaliação, né? Então, ela pode ser diferente para uma outra pessoa que apresenta associado um outro comprometimento. E de tempo né? em tempo é reavaliado. Reavaliado, sim, sempre, com certeza. E se essa pessoa puder aumentar suas repetições, melhor ainda. Isso, com certeza. E isso demanda de uma motivação. Muito, não é? Sim, sim. E a motivação também, o paciente ele vai percebendo que ele vai conseguindo realizar algumas coisas e isso vai motivando ele, né? Então, eu tinha E a satisfação do profissional é ver esse paciente muito fazendo as coisas e querendo mais. Sim, sem dúvidas nenhuma. Bom. Então, joia, muito bom. Normalmente são pacientes que usam medicamentos, né? E que talvez até os medicamentos eles atrapalhem um pouco a situação da atividade física. Podem influenciar, depende muito, né? Porque depende da situação, qual medicamento que está sendo uso, né? Normalmente a
o exercício físico, ele entra aí como adjuvante à terapia medicamentosa, né? Então, teria que avaliar mesmo qual a medicação que esse paciente está fazendo uso e se de fato pode estar influenciando ou não, bem pelo contrário, ou agregando. Tu viu? Falamos de muita coisa, hein? Bastante. Bastante, né? Sim. Agora vamos para prevenção? Vamos. Vamos para conscientização? Vamos lá. Então vamos. Com certeza. Então, assim, ó, o primeiro ponto, acho que a gente precisa pensar que a gente não pode deixar que a sarcopenia chegue num ponto que te limite funcionalmente, né? Tu pode perfeitamente chegar aos 80 anos de idade exercendo as suas atividades praticamente normais, sem restrições sociais nenhuma, né? Sem nenhum comprometimento físico, cognitivo, né? A melhor época para a gente fazer maximizar essa massa muscular é ali quando a gente é jovem, né? E na adulto jovem. Né? A partir dos 30, como a forma já falei, a gente já começa a ter essa diminuição nessa função muscular. Né? Então eu preciso me manter ativo, eu preciso realizar alguma atividade, né? Algum exercício físico que me gere força, não somente caminhada. Caminhar é excelente, é maravilhoso para a saúde, mas eu preciso também fazer um treino de força associado. E aí fica a critério da pessoa, né? Se ela quer fazer fisioterapia, reabilitação, pilates, academia, um treino funcional, enfim, que não pode ficar parado. Muito bem. E você sabe, né? Tá chegando o finalzinho agora, né? Dessa entrevista, mas o convidado tem que deixar uma mensagem para quem está nos assistindo. Então, exercício, eu sempre digo, é vida, movimento é vida. Eu acho que a gente tem aí evidências suficientes do quanto o exercício influencia positivamente na nossa saúde como um todo. É possível sim envelhecer com saúde, com qualidade de vida, né? Aproveitando diversos momentos, não deixando de fazer nenhuma atividade que tu fazia anteriormente. Né? Então, a importância do movimento, né, para a nossa vida. Às vezes é difícil sair da rotina, é difícil sair da zona de conforto, ou a gente deixa para agir quando já aconteceu alguma limitação importante. Então, quanto antes a gente conseguir agir preventivamente, melhor. Maravilha. Naira, muito obrigado. Agradeço a tua participação aqui no programa Fala Doctor. Unidos, nós vamos conseguir levar essas informações e levar informações importantes que, por mais que tu tenha falado de uma doença, o tanto que nós falamos, né, sobre ela e outras que são Sim, consequências. Sem dúvidas. E a gente sempre bate na mesma situação, a prevenção. E todos nós nos incluímos juntos, de que a saúde ela é importante com um bom sono, ela é importante com uma boa atividade, exercício físico, ela é importante também com uma alimentação saudável de quanto mais natural, mais próximo da natureza e sem agrotóxico. Exatamente. Ótimo. E a água, importantíssimo. Então vocês que nos assistem, vocês vão assim, ó, sempre estar escutando isso. Por que a gente quer? A gente quer que todos nós, se já não faz, que comece a fazer e crie um hábito. Porque a Naira está aqui tanto para prevenir como para reabilitar. Mas eu acredito que tu, eu e muitos nós gostaríamos de mais apenas prevenção. Né? Seria ótimo se as pessoas se prevenissem mais, que chegasse para nós menos doente. Não é? Exatamente. Pode falar. Não, é questão também de prevenção de mortalidade, hospitalização, tudo isso também gera custos, né, para o sistema de saúde e assim por diante. Então, e para o próprio bolso. Para o próprio né? bolso, exato. Exato. Então, sem dúvida nenhuma, a prevenção ela é fundamental. Muito bem. Então, vamos fechar, né, com essa entrevista maravilhosa. E você que está nos assistindo, eu agradeço de coração. E vou agradecer mais ainda se vocês forem lá, peçam para seguir o Fala Doctor, peçam para ir no YouTube
e assistam todas as entrevistas que já tem lá. Aquele abraço.